Tá, Léo, coloca a pesquisa, a última pesquisa na tela. Pablo, aqui dá pra ver, né, Caio? Bom. Ricardo Nunes, 20%, Datena, 19%, Boulos, 19%, Marçal, 12%, Tabata, 5%, Kim, 3%. Essa pesquisa é de 30 de julho. 30 de julho. Tem algumas outras pesquisas. O que você está sentindo nas ruas? Você tem essa ideia de quanto você está variando, de quanto a quanto? Você começou com quanto desde a primeira vez que colocaram? Eu comecei com 5 nessa pesquisa e já tô com 12. Eu não paro de crescer, né, cara? E aí? O que você compara? Quem você tem que bater aí? Cara, eu só tenho que conquistar o povo. Eu tô nem aí pra esses nomes aí, não. O Datena não quer mexer com isso. O Ricardo vai cair, é um banana. Como assim o Datena não quer mexer com isso? Quer não, ele Dessa vez não vai pra valer? Toda vez ele faz isso. E aí desiste. Ô Datena, com todo respeito, eu sei, você tá gostando aí, que tá da hora, acabou de passar o Boulos, mas vamos ver essa pressão. Depois do dia 16 de agosto, você pergunta de novo pelo Datena. Tá. O Boulos é um fanfarrão, passador de pano de rachadinha, é uma piada, é um moleque. Isso aí não vai... Eu tô aqui pra não deixar isso aí andar pro lado. Até a chatinha de Harvard ali, que não vai passar disso aí. O Kim nem é mais candidato por causa do partido, né? Já caiu? Faz tempo. Olha Faz só. tempo que a União tá brigando se fica comigo ou se fica com o Ricardo Nunes. Soltaram uma bomba do Ricardo Nunes aí hoje, eu não sei se ele aguenta não, o negócio das creches aí. Eu acho que tem umas declarações pesadas aí. Matéria da Folha de São Paulo, falando de repasses aí para, enfim, contratos relacionados às creches. Né? Ainda vão dar um jeito de demonizar as parcerias público-privadas por causa desse episódio, mas enfim, parece uma coisa séria, né? É uma denúncia da Folha de São Paulo. A servidora, no caso, tá filmada. Tá filmada fazendo uns repasses, um negócio bem feio, vai dar cadeia pra todo mundo aí. Sobre pesquisa, que eu quero deixar todo mundo em paz, tá? A gente tá há quanto tempo da eleição? A eleição é o primeiro final de semana de outubro. 6 de outubro. Tá longe, então. Cara, é o seguinte... Muda muito, né? Não, muda não. Eu vou te falar o que é o cenário ali. Eu vou tomar os votos do Boulos. Nada que eu falo isso. Eu falo, você discorda. Se eu falar assim, não muda, ele fala, não muda. Se eu falo muda, ele... Então fala aí, vamos testar. Fala a próxima vez. Vai mudar muito, né, daqui até a eleição. Cara, vai. Obrigado. Você quer agradar, meu amigo? Então, mas hoje que você acha que a sensação de quem responde a pergunta, o cara não tá muito preocupado? Vamos lá, vamos pegar a tendência. Vamos pegar a análise. O Ricardo e o Boulos tinham certeza que já ganharam. Tava um empate técnico, né? Eles tinham certeza que iam ganhar. Até alguém chegar. O Datena, eu faço voto que ele continue nessa disputa, porque a disputa é pra ver quem tem mais resistência. Se ele realmente tiver, eu acho que ele é um sério candidato aí a embolar. Eu acho que faz todo sentido ele continuar. Eu prefiro que ele continue. Tá. Pelo que eu tô sondando aí, ele tá querendo serviço de alguém, um negócio assim, tá meio que valorizando uma parada contratual. Todo respeito ao Datena, um grande comunicador. Só que eleição e mineração você só conhece na apuração. Eu lembro do Rodrigo Garcia nessa hora agora, vai ganhar disparado. Coitado. O Haddad, né, o ministro dos impostos, ele virou e achou que ia ganhar o governo de São Paulo. Chegou um terceiro cara, passou todo mundo e hoje é o governador. Um cara simplesmente fora do contexto da cidade, do estado de São Paulo. Por quê? O povo olhou e falou, cara, esse aqui é um banana. É o cara que veio de herança do outro. O povo de São Paulo não é um povo bobo. Se fizer mostrar pra ele a realidade, o povo fala, poxa, vamos dar uma chance pra isso aqui. Por exemplo, o Boulos representa retrocesso. É um cara que não respeita a lei, passador de pano, de rachadinha. Acha que alguém é bobo. Todo mundo sabe que é um playboy. Ninguém acredita nisso. O que acontece? Um cara desse ganhando, imagina ele com a máquina de 111 bilhões, distribuindo isso com a companheirada. Imagina o partido dele distribuindo cargo. Meu Deus do céu, eu começo a chorar. Ontem, quando eu vi o resultado da Venezuela, eu chorei de verdade. Porque eu tive lá, eu vi o sofrimento desse povo, eu fiz o documentário, eu chorei. Só que eu fico imaginando o povo de São Paulo deixar uma peste dessa, sentar numa máquina de 111 bilhões. O cara não sabe nem o que é 1 milhão. Ele não entende, porque é playboy, quem entende é o pai dele, né? A família rica que cuidou dele. E ele virou essa lástima aí, em vez de ter pelo menos uma postura de seguir aquilo que aprendeu, nem isso ele seguiu. Agora, o Ricardo, ele até hoje não assumiu o governo. Ele escreve nas postagens, eu acho tão bonitinho, eu acho tão fofo. Ele escreve, até hoje assim, ó, gestão Bruno Covas. O Bruno já morreu, cara. E ele continua escrevendo gestão, ou seja, ele não assume nem o mandato dele. Imagina a prefeitura daqui a alguns meses. Esquece esse cara. Nunes, com todo o respeito, a gente troca ideia no WhatsApp, tudo. Segue aí, não estoura a prefeitura, não precisa de ser em 2025.
Ele Tá falando pra ele desistir. Não, desistir não, ele vai ficar longe, ele vai ficar em terceiro ou quarto, se ele não entendeu o que eu tô Nem vai falando. pro segundo turno. Não vai ter segundo turno, que segundo Vilela, turno? eu faço a seguinte leitura. Tem Eu ia duas, pedir isso, Caio. tem duas forças. Me ajuda com a leitura. Boa. Ajuda com a leitura. Ajuda com a leitura aqui. Então, você sabe, a capacidade de transformar a mentalidade do Pablo é inquestionável, né? Você acha que eu vou comer açúcar nessa entrevista, rapaz? Depois dessa... Vocês acham que eu vou ter Depois dessa, coragem eu tô de olhando- comer açúcar aqui? Tira o Afaste daqui. de mim esse cálice. Mas, Caio, eu ia pedir, inclusive, não sei se você ia fazer isso agora, mas essa leitura ideológica, porque virou isso a partir de algum momento no país. O país ele é tão polarizado, Exato. mas tão polarizado, que o prefeito que foi pior avaliado, porque você fala assim, foi o pior prefeito da história de São Paulo, isso é subjetivo, mas o que é objetivo? Ele foi o prefeito pior avaliado. Tá, isso, fizeram um fact-checking na época que ele era candidato ao governo e tal, Ele quem você tá falando? o Fernando Haddad. Tá. Tanto que ele, quando candidato à reeleição, teve apenas 16% dos votos. Ele foi o candidato que representava aquela ideia da indústria da multa, né, aquela pseudociência de redução da velocidade, das marginais, aquela implantação mambembe das ciclofaixas e tal, e ficou marcado por isso, prometeu, né, para você ter uma ideia do que foi o Haddad aqui em São Paulo, principalmente para quem não é aqui da cidade, ele prometeu na campanha de 2012 que ele construiria 20 CELs, então aqueles grandes centros educacionais, as periferias e tal. Ele fez que na verdade já estava uma obra em andamento. Então assim, ele foi muito mal avaliado. O cara é muito ruim, mano. 3 hospitais, ele concluiu parcialmente sabe? Então assim, foram entregas muito ruins. E mesmo esse cara, que em 2016 teve só 16% dos votos aqui em São Paulo, em 2022 ganhou em São Paulo a corrida pelo Estado. Por quê? Porque a polarização, ela tem duas forças principais. E não é o petismo e o bolsonarismo, como dizem por aí. O que é? É o antipetismo e o antibolsonarismo. É o ódio que é Não é o ódio, né? Mas é não querer isso. é a repulsa, né? Então, mas o que acontece? O antibolsonarismo, ele é essencialmente calcado em narrativas, né? E principalmente na falácia do espantalho. Eles pintaram o espantalho, né, daquele modelo de gestão, mas principalmente na figura do Bolsonaro. Então o Bolsonaro é o fascista, ele é o genocida, ele é o homofóbico, ele é o racista, enfim, todos esses rótulos, certo? E o Lula, a gente sabe muito bem qual é o rótulo dele, porque é o rótulo que quem colocou nele foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Juízo de Primeira Instância, o Tribunal de Segunda Instância, né, e o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, o rótulo do Lula é o rótulo que a justiça brasileira colocou nele até a anulação das ações penais pelo Supremo Tribunal Federal, né, para não causar complicações aqui para você. O rótulo do Bolsonaro é o rótulo, e eu até quero abordar isso com o Pablo, porque ele tem sido muito bem sucedido aí nas suas sabatinas com a imprensa. O rótulo do Bolsonaro é um rótulo cuidadosamente construído pela elite da imprensa, pela elite acadêmica e pela classe artística. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo que está nos acompanhando aqui sabe do dado de que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil em 2022. Isso é uma mentira deslavada. Esse não é um dado oficial, não é um dado do IBGE. Quem mede isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio da pesquisa, por meio da POF, né, Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma pesquisa complexa, que não foi feita na época da pandemia. Né? Então, o que aconteceu? Aproveitando esse vácuo, foi criada aí uma rede de professores federais que tiraram esse número da cartola. Primeiro 19 milhões, depois 33 milhões de pessoas passando fome. Por que esse número é uma grande mentira? Porque quando você cruza com outros dados, não faz sentido nenhum. Por exemplo, o ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da pobreza foi 2020. Governo de direita, por causa do auxílio emergencial, pagou 10 anos de Bolsa Família em 8 meses. Mas eles inventaram o número de 33, a Janja acabou de falar lá na França que o Lula só nesse terceiro mandato já tirou 24 milhões. Eles inventam o número para pagar o número. Exatamente, porque... Essa é a técnica. Ele Cria vai usar, o número para pagar o número. Já está resolvido agora matematicamente, né? O número novo é do IBGE e ele pega o efeito inercial em 2022 e 2023 do governo anterior. Não é por causa das políticas do Lula. É a mesma coisa falar assim, baixou em meio ponto a carga tributária sobre o Lula. Lógico, por causa das isenções nos tributos federais sobre combustíveis e o choque de ICMS que aconteceu em 2022, que o PT foi totalmente contra.
todo o PT no Senado votou contra a diminuição de impostos, porque eles não conseguem conceber a ideia de um Estado menor e com menos poder de intervir na vida das pessoas e tentar direcionar a economia. Então, o que acontece aqui em relação a todas essas elites é que eles constroem esse espantalho do Bolsonaro, falando que o Brasil é um país que passa fome, voltando aos dados, né? Olha como é importante essa questão da narrativa. O PT em 2004, aqui o Brasil tinha mais ou menos 34% dos lares com algum grau de insegurança alimentar, são 3 graus, o pior deles é a fome. Quando o PT devolve o Brasil, na verdade, quando o PT é apeado do poder, né, a Dilma é defenestrada pelo processo de impeachment, em 2017 é feita uma nova POF, ou seja, que pega a herança de uma retração econômica de 7%, de 2,8 milhões de trabalhadores CLT mandados embora, de juros, inflação, tudo acima de 2 dígitos, dólar lá nas alturas. Na hora que você pega todo esse contexto e você faz a análise de novo, sabe qual que era a insegurança do Brasil alimentar em 2017? Era 36%. Ou seja, o PT que diz que tirou milhões da miséria, ele pegou o Brasil com uma insegurança alimentar e devolveu com a mesma, na verdade até 1 ou 2 pontos percentuais a mais. E ele devolve o Brasil com 52 milhões de pobres. O único grande movimento de emancipação, né, de superação da pobreza foi o Plano Real. Isso tirou realmente dezenas de milhões de pessoas da pobreza. O Plano Real e depois na pandemia, o auxílio emergencial. Aí você tem o governo Bolsonaro que pega, olha só, Bolsa Família, tá? Vamos falar Bolsa Família, Auxílio Brasil, vou falar só Bolsa Família. Valores corrigidos. 11 milhões de lares recebendo R$ 191 reais, e entrega 22 milhões de lares recebendo R$ 600 reais. Ou seja, o dobro da abrangência, pagando o triplo, e a Febraban falando, em 1 ano e meio foram criados 38 milhões de contas. São pessoas que entraram no sistema financeiro. Qual que é a narrativa? Eu vou colocar o pobre no orçamento do Lula. Ele vai no Podpah e fala, a gente tirou o Brasil do mapa da fome, a ONU reconheceu que não tinha mais fome. Isso é mentira. Nunca houve menos de 3 milhões de lares no Brasil que não passassem fome. Só que você fica martelando esse dado falso na cabeça das pessoas. Isso é narrativa. A gente fica ficcionado em falar do Lula, vamos focar em São Paulo. Mas aí só pra amarrar, era o seguinte, você vai ter antipetismo e antibolsonarismo. Eu queria saber essa luta ideológica. Ele está representando o antipetismo. Por quê? Porque o prefeito não bate no PT. O prefeito não vai bater no PT. Quem que tá aí para bater no PT? É essa candidatura. Então você tem que acreditar numa candidatura de terceira via. Não parece ser plausível. Será que o Datena vai bater com força? Ele já falou bem do Lula e mal do Bolsonaro. Exatamente. Ele deixou nítido isso. Ele falou com a própria boca dele.